Fala galera, beleza? Vou estar mostrando aqui para vocês como vocês vão fazer para estar passando, né, essa elevação aqui, ó, desse texto para esse ponto aqui. A gente vai utilizar uma Lisp e também recursos do próprio Civil para a gente estar fazendo esse recurso aqui, tá? Eu analisei aqui, né, como está fazendo da melhor forma possível para agilizar o seu serviço. Você tem vários pontos aí, né? Então você vai conseguir usar isso aqui. Um detalhe, tá? Para você fazer isso aqui, todos os pontinhos aqui, ó, eles têm que estar na mesma posição, tá? Observe que eles estão sempre à esquerda dos textos, tá vendo? Sempre à esquerda. Pode acontecer de ter um pontinho à direita aqui, aí você vai ter que fazer esse procedimento de forma parcial, né? Não de forma total, como eu vou mostrar aqui. Então vamos lá. Eu analisei aqui o seguinte, ó, esse texto que a gente vai usar para pegar essa informação aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 13.63, eu analisei esse grid aqui, o seguinte, ele está a 6 centímetros, né, aproximadamente, do eixo desse pontinho aqui, tá? Um outro detalhe, para que a Lisp funcione, aqui ó, tem que ser ponto, tá? Não pode ser vírgula não, devido ao civil não entender aqui na geometria, né, vírgula como separador decimal, tem que ser ponto, beleza? Então, a Lisp vai usar esse grid aqui para gerar um outro ponto, né? Como a gente tem vários textos e a gente não consegue filtrar aqui, ó, que daria muito trabalho, ó, porque todos estão no mesmo layer lá, então fica complicado. Então eu vou gerar aqui a roda Lisp vai gerar todos os pontinhos aqui, né, nos textos. Porém, esse pontinho principal que vai aparecer aqui, ó, ele vai estar com a elevação correta, beleza? Eu vou copiar esse arquivo aqui para esses pontos para um outro arquivo. Vou dar um Ctrl X, vou vir aqui nesse arquivo que eu deixei já preparado aqui. Vou colar aqui, ó, com as originais. Eu vou trocar a cor desses pontos. Vou colocar uma cor aqui que dê para enxergar, tá? Vou chamar aqui de underline, underline, points, cota 0. Vou colocar uma cor aqui verde. Show. Agora dá para enxergar. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um círculo. Eu vou dar um copy. Vou dar uma copy aqui, ó. Eu vou copiar 300 metros para cá. Vou tirar isso aqui. Vou chamar aqui de cópia, tá? Texto. Vou chamar de cópia. Cópia. Vou aumentar aqui o valor. Para ficar maior aqui. Beleza. Show de bola. Salvando. Agora é o seguinte. Uma vez feito isso, uma cópia, né, coisa, o que eu vou fazer aqui já de imediato? Eu vou gerar os Google Points. Vou vir aqui, ó, e vou converter, né, esses pontos aqui para Google Point. Por quê? Depois eu vou gerar outros pontos, né, com a Lisp, que vai ser nesse grid aqui, beleza? Então, só para a gente conferir aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, desse ponto para cá, ó, para que você possa observar, eu tenho uma média de lá, 6 centímetros, tá? E aqui, o que eu fiz? Eu coloquei mais casas decimais. Eu coloquei com todas as casas decimais, tá? Para dar maior precisão aqui para mim, beleza? É só detalhes, tá? Feito isso, vou deixar um ponto aqui, já de, de prontidão aqui, para facilitar para mim poder já pegar ele como referência. Vou pegar até um outro, né? Que tenha 3 pontos para a gente poder comparar. Pega esse aqui, ó. Show. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, ó, em Home, Point, Create Point Tools. Se tiver assim, você coloca aqui para baixo aqui, vem aqui em Point Create e você vai deixar todos esses carinhas aqui, ó, automático, ó, elevação, o nome do ponto e descrição. E a descrição você pode colocar aqui e chamar de Point, né? Point. E se você quiser aqui, ó, facilitar, você pode criar um novo grupo de ponto também e chamar de texto cota, tá? Eu vou incluir aqui aquela descrição lá, point. Porque quando eu criar meus pontos com essa descrição, ele já vai ir para esse grupo aqui, ó, tá? Depois, para poder gerar superfície, depois do processo.
Agora eu vou vir aqui, ó, nessa setinha, vou vir aqui nessa opção Converter AutoCAD Point, vou clicar e vou vir em todos os pontos que eu quero converter e vou criar um pontinho aqui, tá? Caso a sua escala esteja, seus pontos estejam muito grande assim, ó, embolado, você muda a escala aqui, tá? E aí, ó, criou, a Lucas, criou na cota 0. Não tem problema, né? Elevação 0, não tem problema. Então a gente vai rodar a Lisp. A gente vai vir aqui, ó, vai chamar o comando ppl, o appload, né? Vai puxar a Lisp aqui, ó. E a gente vai rodar ela, test2pt, txt2pt. Enter, aí ele pede selecione os objetos. Eu vou vir aqui e vou selecionar todos os textos. E ele vai criar aqui, ó, um pontinho. É só um erro que eu cometi aqui, tá? Antes de eu criar, eu teria que ter criado um layer, né? Então vamos desfazer aqui. Pronto. Vou chamar o comando nl. Vou criar aqui, eu vou chamar de underline points com cota. Beleza. Vou colocar ele na cor magenta. Beleza. Agora sim, salva. Chamo a Lisp novamente. Seleciono todos os pontos. E pronto. Tá aí. Então, eu tenho esse ponto. A gente observar, ele está com a elevação certinha. Os demais não. Os demais a gente pode considerar. O que você pode fazer também é apagar, né, esses textos aqui para ficar mais tranquilo aí, tá? Mas eu optei fazer dessa forma para poupar tempo, tá? Agora é o seguinte. Vamos pegar esse aqui, né? Deixa para a gente trabalhar nele. Eu vou pegar do centro, aquele ponto que estava criado certinho, né? Para cá, ó. Eu vou passar sem clicar no ponto. Eu vou pegar agora desse ponto aqui, ó, para cá, só para eu poder cortar. Olha lá. Eu tenho aqui também uma diferença, tá vendo? Ó? Não está certinho na horizontal. Então a gente vai medir, ó. Deu esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou dar um copy. Vou copiar. Eu vou vir aqui agora, ó, nesses pontos, eu vou dar um select similar. É por isso que eu falei que tem que estar à esquerda. Porque quando eu mover aqui agora, ó, eu vou mover todos os pontos para a esquerda, tá vendo? Só que eu vou mover de forma que eu não preciso clicar em cima do ponto, tá? Eu posso clicar aqui do lado, ó, e agora eu vou mover. Como é que eu vou mover? Não, eu vou mover manual, eu vou mover pela distância que eu copiei, né? Que é aquela que eu copiei lá agora há pouco. Fazendo isso, eu vou aqui na tela, trago para cá, ó, passo até um pouquinho, tá vendo? Para poder ver, e dou um Enter. Pronto, ele trouxe todos os pontos para cima, né? E aí, a gente pode ver que tem uma diferença, tá vendo? Esse ponto está aqui, só que o centro está aqui. Então, o que eu vou fazer? Por que eu vou ajustar isso aqui? Ó? Pelo seguinte, ó. Vou passar aqui, tá? Para passar ele, eu vou cortar aqui agora. Show. E agora eu vou pegar essa altura aqui, na vertical. Fazer o mesmo processo. O porquê eu estou fazendo isso? Pelo seguinte motivo. Se eu não ajustar para ficar basicamente zerado, né? Não vai zerar, você vai ver que vai dar uma diferencinha ali. Vai acontecer que quando eu triangular, por esse cara aqui ter uma elevação que não está correta, ele vai criar a triangulação aqui. Então, dessa forma, esse cara vai dar uma diferencinha na elevação. Então, para que isso não ocorra, eu vou zerar o máximo aqui que eu conseguir, né? Fazendo dessa forma. Agora a gente vai fazer o seguinte. Novamente, select similar. Vamos mover no sentido vertical agora. Clico aqui do lado, ó, colo aquela distância, por isso que eu coloquei mais casas decimais. E agora eu movo para cima, que é para onde o ponto precisa estar indo. E lá, você pode ver, basicamente zerado. Dá uma diferencinha mínima, tá? Bem mínima mesmo, tá? Bem pouca. Olha lá. Aqui nem é diferença, né? É zerado, tá? Mas visualmente você consegue ver. Beleza, feito isso, agora a gente vai para a parte de criar a superfície. Só pontuando aqui, ó, sobre o grupo de ponto, como esse cara está com a descrição e eu criei aqui um grupo, né, eu posso dar um update aqui, ó, e agora eu consigo selecionar, tá vendo lá? Todos os Google Points, beleza? Show!
Seguindo aqui, eu vou criar agora uma surface. Vou deixar esse padrão aqui mesmo. Vou só habilitar os triângulos aqui. Já está habilitado, ok? Eu vou selecionar a superfície. Vou criar, utilizando os points primeiro. Primeiro os points, porque os Google Points não têm elevação. Agora sim, a elevação criada, eu vou agora adicionar, né, a elevação a esses pontos. Como que eu vou fazer a elevação a esses Google Points? Observe que o Google Point está justamente na origem daquele ponto que é o ponto correto, que tem a elevação. Olha lá. Show? Eu vou clicar em um, vou vir aqui, Elevate from Surface, e aqui eu vou selecionar. Ah, Lucas, mas cada região dessa é uma superfície diferente, então você faz parcialmente. Você gera os pontos, converte os pontos aqui, né? Coloca a descrição lá, né? Cria o grupo para ele e depois você faz esse procedimento que eu vou fazer aqui agora. Selecionei o Google Point, vou vir aqui em TN2, vou dar um OK e ele pergunta se eu quero fazer, né? Adicionar a elevação de tudo, elevar esses Google Points, todos os Google Points à superfície. Eu vou dizer que sim, all point. Aqui, ó, all. Cliquei, ele já vai fazer para mim. Só aguardar. Prontinho, foi ela. Certinho, tá vendo? Por isso que a gente tem que tentar zerar o máximo possível esses pontos aqui, tá vendo? Por isso, tá vendo? Certo? Show. E aí, agora a gente faz o quê? A gente vem aqui ó, na superfície, ó. Eu não preciso deletar ela, né? Para poder criar de novo, ó. Só remover aqui, ó, o que eu tinha adicionado, que foram os pontos. Eu dou um update, um rebuild nela. Vou agora novamente selecionar. Vou agora adicionar pelo grupo de ponto. Texto cota, ok. E dessa forma fica certinho. E esses pontos aqui eu não preciso ter eles aqui mais, tá? Dessa forma, tudo conforme, beleza? Valeu, até mais.